Lembra daquelas caras engraçadas de Are You Being Served? Elas faziam o mundo rir, mas suas vidas reais não eram nada divertidas. Por trás dessas piadas havia dor, escândalos e tragédias que nenhum roteiro de sitcom conseguiria retratar. Hoje vamos explorar o que realmente aconteceu com cada uma delas e por que seus finais ainda chocam os fãs até hoje. John Inman, como o Sr. Humphreys. Você o ouve antes de vê-lo, a voz, o brilho, a famosa frase. Free ecoando pelos corredores da Grace Brothers, o Sr. Humphreys é peculiar, elegante e inesquecível. Mas por trás do brilho e do sorriso, a vida de John Inman é marcada pela solidão e pelo preço de ser diferente em um mundo que nem sempre sorri para você. Ele não começou com a fama. Começou em showrooms. Inman vestia manequins em uma loja masculina, sonhando com o palco enquanto engraxava seus ternos. Durante anos ele viveu de chá e sanduíches baratos, viajando por teatros enfumaçados à beira-mar muitas vezes, dividindo camarins do tamanho de armários de vassouras. Rejeitado repetidamente. Muito estranho, muito efeminado, muito insular. Ele quase desistiu de atuar 2 vezes até que um pequeno programa da BBC chamado Are You Being Served finalmente lhe deu espaço para ser ele mesmo. Mas o sucesso pode ser cruel às vezes. O Sr. Humphreys é tanto um fenômeno quanto um alvo. Ativistas o acusaram de reforçar estereótipos sociais. Produtores tentaram amenizar sua extravagância. John adorava a diversão que seu personagem proporcionava, mas no fundo, lutava contra a vergonha, a pressão e a insegurança. Ele bebia muito para lidar com a ansiedade e a solidão, dizendo aos amigos que aplausos eram uma droga mais forte do que qualquer uísque. Na década de 1990, problemas de saúde e fadiga emocional começaram a atormentá-lo. Mesmo assim, ele continuou a se apresentar graciosa e gentilmente em pantomimas, em infindáveis excursões a mansões de hospitais e dias de descanso. Mesmo quando a hepatite A o deixou fraco, ele se recusou a cancelar o show. O homem que fazia milhões rirem tanto que mal conseguiam ficar de pé. Mas ele continuou sussurrando que tinham vindo ver o Sr. Humphreys. Eu não podia deixá-lo morrer antes de mim. John Inman interpretou o Sr. Humphreys em Are You Being Served, 1985, aos 37 anos. Ele morreu em 8 de março de 2007, aos 71 anos, devido a complicações da hepatite A. Seu patrimônio líquido estimado era de cerca de 4 milhões de dólares. Uma ninharia de uma vida que começou atrás das vitrines e terminou sob os holofotes. Molly Sugden, como Sra. Slocum. Se você já riu do cabelo pastel da Sra. Slocum ou de suas infames piadas sobre gatos, então você conhece uma das criações cômicas mais engenhosas da Grã-Bretanha. Ela não é apenas engraçada, ela é destemida. Ela domina o banheiro feminino como uma rainha com cachos e garras. Mas, na vida real, o caminho de Molly Sugden para a fama foi repleto de humilhações. Ela foi rejeitada por escolas de teatro por causa do seu sotaque, e disseram que nunca seria apta para a televisão. Passou os primeiros anos trabalhando no teatro por salários miseráveis, em turnos dobrados, e dormindo em camarins frios, enquanto outros da sua idade encontravam estabilidade. Molly lutava de salário em salário na esperança de que alguém finalmente reconhecesse seu valor. Sua estreia foi com Hugh and I, seguida por The Liverbirds, onde seus instintos cômicos finalmente se manifestaram. No entanto, mesmo após o sucesso, ela ainda carregava velhas feridas, sempre preocupada em ser esquecida. Entre as filmagens, ela fumava um cigarro atrás do outro para se acalmar com seu riso, mascarando uma profunda ansiedade. Por trás da peruca extravagante, Molly lutava contra enfisema e problemas cardíacos, conseguindo terminar o filme mesmo quando mal conseguia respirar. Molly Sugden interpretou a Sra. Slocum em Are You Being Served, 1972, 1985, quando tinha 50 anos. Ela faleceu em 1º de julho de 2009, aos 86 anos, após anos lutando contra doenças cardíacas e pulmonares.
Ela tem um patrimônio líquido estimado em 5 milhões de dólares. Wendy Richard como Senhorita Brahms. A Senhorita Brahms é perspicaz, sofisticada e objetiva. Uma garota da classe trabalhadora com cabelos longos e grandes sonhos. Seu charme é o que move os Grace Brothers. Mas Wendy Richard carrega cicatrizes muito mais profundas do que sua personagem deixa transparecer. Sua infância foi marcada por uma tragédia. Com apenas 11 anos, ela reencontrou seu pai, após ele cometer suicídio, um trauma que a assombraria para sempre. Ela enterrou sua dor em suas performances, lutando contra o mundo cruel das audições e rejeições. Trabalhando na Fortnum Mason para pagar a escola de teatro, foi demitida por dizer a um cliente que um casaco não lhe caía bem. Essa honestidade, sua maior força e sua ruína, a acompanhou por toda a vida. Quando você é atendida. A série deu a Wendy seu primeiro lar de verdade. Mas a fama não conseguiu fechar o abismo. Na década de 1980, quando se mudou para EastEnders, ela lutava contra o alcoolismo e as oscilações de humor. Os tabloides a retratavam como uma mulher difícil, e diretores reclamavam de suas explosões. O que eles não sabiam era que o alcoolismo mascarava décadas de tristeza e exaustão reprimidas ao longo de uma carreira dedicada a provar que ela era mais do que apenas uma bela voz londrina. Seus últimos anos foram marcados por triunfos e decepções. Como Pauline Fowler em EastEnders, ela se tornou uma das mulheres mais queridas e sobrecarregadas da Grã-Bretanha nas telas fora das telas. Seu câncer retornava repetidamente. Quando ela recusou a quimioterapia em 2008, os tabloides a rotularam de imprudente. Na verdade, ela estava apenas cansada. Estou cansada do hospital, disse ela a uma amiga. Quero viver a minha vida nos meus próprios termos e morrer à minha maneira. Wendy Richard interpretou a Senhorita Brahms em Are You Being Served? De 1972 a 1985 aos 29 anos. E depois estrelou EastEnders por mais de 2 décadas. Ela faleceu em 26 de fevereiro de 2009 aos 65, anos após uma longa batalha contra o câncer de mama. Seu patrimônio líquido é estimado em 8 milhões de dólares. Seu verdadeiro legado vive em cada mulher que já enfrentou o mundo com batom-garra e um sorriso em meio às lágrimas. Frank Thornton como Capitão Peacock. Ele desfila pela Grace Brothers como um general de sobretudo orgulhoso, elegante e um pouco pomposo. A elegância do Capitão Peacock é puramente teatral, mas para Frank Thornton também é uma armadura. Muito antes de encontrar fama na televisão, Frank vivenciou uma guerra de verdade. Como oficial da RAF na Segunda Guerra Mundial, ele testemunhou horrores que o assombrariam pelo resto da vida. Quando a paz retornou, ele enterrou essas memórias sob roteiros e luzes de palco. O teatro era ao mesmo tempo terapia e tortura. Ele trabalhava incansavelmente na trupe com dificuldades financeiras, muitas vezes caminhando quilômetros para economizar a passagem de ônibus entre as audições. Quando você é atendido, ele perguntou com 51 anos, e cansado, experiente demais para ter esperança, orgulhoso demais para desistir. A peça mudou sua vida da noite para o dia, mas o sucesso também trouxe fantasmas. Thornton ansiava por ser reconhecido como um ator sério, mas a comédia o mantinha cativo. Essa frustração silenciosa o perseguiu por décadas. Ele mal dormia à noite. Em entrevistas insinuou que a BBC não confiava nele. Frank Thornton interpretou o Capitão Peacock em Are You Being Served? 1972, 1985 aos 51 anos e depois. Reprisou o papel em Grace and Favor 1992-1993. Ele faleceu pacificamente em 16 de março de 2013 aos 92 anos, deixando um legado de precisão e compostura, além de um patrimônio líquido de aproximadamente 6 milhões de dólares. Arthur English, como o Sr. Harmon. Toda loja precisa de um faz-tudo, e o Sr. Harmon é o adorável safado da Grace Brothers,
Atrevido, simpático e sempre pronto para uma piada que corta a atenção como uma chave inglesa na manteiga. Mas com Arthur English, o riso geralmente morre assim que a câmera para de rodar. A carreira de Arthur começou tarde e com dificuldades. Ex-comediante de rua, ele circulava pela cena clubber londrina do pós-guerra dormindo, em acomodações baratas e sobrevivendo de cerveja e batatas fritas, fazendo 6 shows por noite só para ganhar dinheiro para o café da manhã. Quando chegou à televisão, ele já havia passado décadas lutando pelo microfone, mesmo com os agentes lhe dizendo que seu número pertencia a uma era de shows morta. Então veio Are You Being Served? E de repente Arthur English renasceu seu papel como Sr. Harmon, um frequentador assíduo da classe trabalhadora entre excêntricos da classe alta, tornou-se um favorito dos fãs. Mas o sucesso veio acompanhado de tristeza. A morte de sua esposa Eve, em 1975, o deixou devastado. Ele recorreu ao álcool, às vezes aparecendo no set com uma aparência instável, mas sempre charmoso o suficiente para ser perdoado pela equipe. No final dos anos 70 e 80, a carreira de Arthur foi ao mesmo tempo próspera e turbulenta. Deus, seguidores errantes, os fantasmas de Motley Hall na saúde e na doença, mas sua vida pessoal estava desmoronando. O enfisema crônico o privou do fôlego, forçando-o a se internar em uma casa de repouso, onde viveu o resto dos dias cercado por correntes de ar e canários. Arthur English juntou-se ao Are You Being Served em 1976 aos 57 anos e permaneceu até o fim do programa em 1985. Ele faleceu em 16 de abril de 1995 aos 75 anos, vítima de enfisema. Seu patrimônio líquido é de cerca de $2 milhões acumulado ao longo de uma vida fazendo a Grã-Bretanha sorrir. Harold Bennett, como o jovem Sr. Grace. Quando Harold Bennett se voltou para os Grace Brothers como o jovem Sr. Grace, o público não conseguiu evitar o riso e ele também não. Com suas mãos trêmulas, seu sorriso travesso e sua frase imortal: "Todos estão indo muito bem." Ele se torna o pulso inesperado do caos em Are You Being Served? Mas por trás do riso está um homem que esperou a vida inteira por aplausos que chegam tarde demais. A jornada de Bennett tem sido tudo menos glamourosa. Ele foi pai viúvo, trabalhador braçal e sobrevivente, antes de chegar ao palco profissional. Para sustentar os filhos, ele fazia bicos entre os shows, muitas vezes caminhando quilômetros para não pagar a passagem de ônibus. Por décadas, os holofotes o ignoraram até que finalmente não puderam mais. Harold já tinha 70 anos quando se juntou ao exército do pai e depois ao Are You Being Served? Mas o mundo estava apenas começando a descobri-lo. O sucesso veio em um momento difícil. Sua saúde estava debilitada com fadiga crônica, problemas cardíacos e o cansaço de um homem que trabalhou a vida toda. Mesmo assim, ele apareceu educado e paciente, agradecendo à equipe por segurá-lo pelo braço enquanto ele entrava no set. Harold Bennett interpretou o jovem Sr. Grace na peça Are You Being Served? De 1972 a 1981, quando Satsu tinha 74 anos. Ele morreu de ataque cardíaco em 15 de setembro de 1981, aos 82 anos. Seu patrimônio líquido estimado era de $1 milhão, mas seu maior patrimônio era Grace, a quem ele chamou de Arthur Brough, como Sr. Granger. Era sempre possível contar com o Sr. Granger, um cavalheiro à moda antiga, que valorizava boas maneiras, pausas para o almoço e uma boa cerveja depois do trabalho. Mas o homem por trás da carranca. Arthur Brough já tinha vivido muitas vidas antes de pisar no palco dos Grace Brothers. Antes da televisão, Arthur Brough era uma lenda do palco. Ele fundou o Arthur Brough Players na década de 1930, estabelecendo companhias teatrais por toda a Grã-Bretanha e dando início à carreira de centenas de jovens atores, incluindo Trevor Bannister. Lutou na Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial, ajudando a resgatar soldados de Dunkerque. Quando a guerra terminou, retornou para reconstruir o Folkestone Repertory Theatre do zero.
Durante décadas, ele foi um herói anônimo dos palcos, mantendo apresentações ao vivo em pequenas cidades por toda a Inglaterra. Mas na década de 1960, Arthur vislumbrou o futuro. A televisão havia substituído o palco que ele tanto amava. Ele fez a transição relutante para o cinema e a televisão, conseguindo pequenos papéis em Dad's Army Z Cars e Upstairs, Downstairs. A transição foi brutal. Ele passou a vida atuando em segundo plano apenas para ouvir que deveria moderar o tom diante das câmeras. Então veio: "Você está sendo servido." E o Sr. Granger se encaixou como um casaco velho, o vendedor rabugento e cansado. Era agora um ator experiente, orgulhoso, cansado e cheio de histórias que ninguém mais queria ouvir. O público o adorava. Mas uma tragédia aconteceu nos bastidores em 1978. Sua esposa, Elizabeth, sua companheira de vida, e no palco por quase 50 anos faleceu, desolado. Arthur comunicou aos colegas que estava se aposentando. Morreu 2 meses depois. Arthur Bravo interpretou o Sr. Granger na peça Are You Being Served?, de 1972 a 1977, quando tinha 67 anos. Ele faleceu em 28 de maio de 1978, aos 73 anos, poucas semanas após o falecimento da esposa. Seu patrimônio líquido era estimado em 1,5 milhões de dólares. Mas dinheiro não significava nada para ele. Nicholas Smith como Sr. Rumbold. Ele não é o chefe que todos temem. Ele é o chefe com quem todos simpatizam. O Sr. Rumbold é o símbolo cômico perfeito da burocracia britânica. Bem-humorado, confuso e sempre deslocado. Mas por trás daquele exterior pateta, Nicholas Smith era muito mais sério do que seu vilão na tela. Antes de Grace Brothers, Smith lutava para ser reconhecido. Ele passou a década de 1960 entre papéis monótonos em Doctor Who, Os Vingadores e Z Cars, implorando constantemente aos diretores por mais falas. O dinheiro era curto. Às vezes ele aceitava trabalhos extras como guia turístico ou ajudante de palco para pagar o aluguel. Cada rejeição só o fazia perder ainda mais a confiança. Seu sonho era Shakespeare e ópera, não piadas e quedas bobas. When Are You Being Served deveria ser uma experiência de redenção. Em vez disso, foi uma experiência de rendição. Smith amava seus colegas de elenco, mas secretamente detestava a ideia de o público conhecê-lo apenas como um figurão. Ele esperava drama, não risadas fáceis. À medida que a fama de John Inman crescia, a inveja começou a se instalar. Anos depois, sua amargura se transformou em paranoia. Após um pequeno furto na década de 1990, ele instalou 16 câmeras de segurança em sua casa e se recusou a dar entrevistas à imprensa. Amigos disseram que ele temia ser esquecido ou ridicularizado. Até sua saúde começou a piorar sua memória. Se esvaiu sua voz outrora poderosa, reduzida a um sussurro. Seu último grande filme, Wallace e Gromit. Maldição do Coelho. Homem lhe rendeu uma indicação ao prêmio N. Prova, de que o talento que ele temia desperdiçar nunca se foi de fato Nicholas. Smith interpretou o Sr. Rumbold em Você Está Sendo Servido, de 1972 a 1985, quando tinha 38 anos. Ele morreu em 6 de dezembro de 2015, aos 81 anos, após uma queda em sua casa em Sutton, Londres. Seu patrimônio líquido, estimado, é de cerca de 3 milhões de dólares, modesto, mas suficiente para marcar uma carreira que perdurou muito depois que as risadas cessaram. Ele é o último membro sobrevivente do elenco original. Alfie Bass, como Sr. Goldberg. O que acontece quando o homem mais engraçado da sala passa a vida lutando para ser levado a sério? Essa é a verdade. Silenciosa por trás de Alfie Bass. O cara perspicaz que iluminou Are You Being Served? Interpreta o Sr. Goldberg, um papel que reflete sua própria mistura de humor e decepção.
Nascido na pobreza no East End de Londres, a história de Alfie parece um romance de Dickens. Ao contrário, ele começou a atuar na década de 1930 no Unity Theatre, atuando entre turnos de fábrica, muitas vezes de estômago vazio. Para ele, teatro não era apenas arte, era rebelião. Ele foi levado ao tribunal por encenar uma peça politicamente carregada sem licença e nunca se arrependeu. Ao longo dos anos, Bass tornou-se uma figura britânica conhecida desde a gangue de Lavender Hill e Alfie, até os destemidos assassinos de vampiros, onde derrotou os monstros de Roman Polanski, com uma fala que só ele conseguia dizer. Ei, você pegou o vampiro errado. Ele já esteve em todos os lugares, mas nunca foi a estrela. Quando você está sendo servido, estreou em 1979. Alfie tinha 63 anos. Estava mais velho, mais sábio e cansado de se provar. Sua interpretação do Sr. Goldberg trouxe calor e profundidade à série. Mas como muitas de suas grandes atuações durou apenas uma temporada, Alfie Bass interpretou o Sr. Goldberg em Are You Being Served, 1979, quando tinha 63 anos. Ele morreu de ataque cardíaco em 15 de julho de 1987, aos 71 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em 1,2 milhões acumulado ao longo de mais de 5 décadas em cinema, teatro e televisão. Kenneth Waller, como Velha Grace. A ironia é encantadora. O velho Grace é interpretado por um homem quase 30 anos mais novo que seu antecessor. Kenneth Waller transforma a estranheza em uma forma de arte com a alegria peculiar dos irmãos Grace. Mas embora seu personagem seja deliciosamente desajustado, o próprio ator passou grande parte da vida tentando ser encontrado. Antes da fama nas sitcoms, Kenneth vivia para o palco. Dos dias livres à libertinagem do teatro, itinerante aos ensaios de coral. Ele estava em todos os lugares e em lugar nenhum. Durante décadas, trabalhou incansavelmente como ator e cantor, apresentando-se em igrejas, teatros ao ar livre e óperas em cidades pequenas. Quando você será servido, lhe rendeu o papel de velha graça. Aparentemente sua segunda chance, mas a fama não trouxe realização. Ele estava cansado de ser rotulado, sempre o homem engraçado, o tolo inofensivo, o homem por trás da piada. Ele enterrou seu ressentimento em longas noites em pubs do Sorro e sua saúde piorou. O álcool e a exaustão devastaram seu fígado, e no final da década de 1990 ele estava frágil, mas ainda em turnê ofegante entre as tomadas. Kenneth Waller interpretou Old Grace em Are You Being Served, 1981, aos 54 anos. Ele morreu em 28 de janeiro de 2000 aos 72 anos de câncer no fígado. Seu patrimônio líquido estimado é de $1 milhão modesto, mas digno. Trevor Bannister, como o Sr. Lucas. O Sr. Lucas é o coração travesso de Are You Being Served? Um jovem vendedor perspicaz que flerta com qualquer coisa, que se mova e protesta contra tudo o que não se move. Com suas costeletas, comportamento confiante e sarcasmo, ele insufla vida jovial ao Grace Brothers. Mas, para Trevor Bannister, esse charme despreocupado mascara anos de frustração e uma carreira que nunca encontrou paz de verdade. Antes de virar motivo de chacota, Trevor era um artista de palco sério. Deixou sua marca nos palcos londrinos com Billy Liar e o drama de Guerra. Guerra, de Darky Pilbeam. Era perspicaz e carismático, mas como muitos atores britânicos de sua geração, estava dividido entre a respeitabilidade no palco e a fama na televisão. Os primeiros anos trouxeram avaliações positivas, mas pouco dinheiro e ainda menos estabilidade. Quando você conseguiria o serviço? Em 1972, Trevor tinha 38 anos. Estava falido, exausto e pronto para algo sólido. O Sr.
Lucas o tornou um nome conhecido da noite para o dia. Mas pior ainda era um estereótipo. O papel que deveria ser sua grande chance, rapidamente se tornou uma gaiola dourada. Seu papel foi desaparecendo, à medida que o elenco crescia e o roteiro deu ao vendedor astuto. Menos falas, menos piadas, menos motivos para continuar. Em 1980, ele saiu retornando aos palcos onde havia se envolvido. Estrelou comédias como Mauve, Over Mrs. Markham e papéis shakespearianos que o lembraram porque amava atuar, mas os holofotes nunca mais o iluminariam. Ele viveu uma vida tranquila, trabalhou com constância, mas sem o glamour que a televisão prometia. Trevor Bannister interpretou o Sr. Lucas em Você Está Sendo Servido. 1972. 1980, aos 38 anos. Ele morreu repentinamente de ataque cardíaco em 14 de abril de 2011, aos 76 anos, enquanto cuidava de seu jardim. Ele não apresentava sinais de doença. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 2,5 milhões de dólares.